mas é uma mensagem que Deus tem me comissionado a pregar aos corações daqueles que prestam o seu ouvido a ouvir o pregador Josué Fernandes. É uma mensagem que fala de um homem que estava morto. Mas antes de falar desse homem, eu gostaria de falar sobre a pessoa de Eliseu. É muito fácil pregar sobre a pessoa de Eliseu, porque qualquer pregador que se preza, ele sabe que a mensagem de Eliseu é uma mensagem emocionante, empolgante. Falar de Eliseu é falar de fé, de determinação, é falar de conquista, é falar de superação, é falar de altruísmo. Falar de Eliseu é falar de heroísmo. Falar de Eliseu é falar de coisas boas, é uma mensagem empolgante. Mas o que me chamou a atenção aqui não foi a mensagem sobre Eliseu. Eu poderia falar sobre muitas características de Eliseu. Eu poderia falar sobre o chamado empolgante de Eliseu. Eu poderia falar também que Eliseu foi um homem sem igual. Eliseu foi um dos 7.000 contados que não se prostrou para beijar o rosto ou as mãos de deuses estranhos. Mas falar de Eliseu é falar de um homem que superou a sua época, de um homem que se destacou, é falar de um homem que não era pobre, era um homem abastado, era um homem que tinha muitas posses. Falar de Eliseu é falar de uma gama, de um leque de informações, mas não é sobre Eliseu que eu quero falar. Eu quero falar sobre este homem, um anônimo, não se fala, não se sabe o nome, não se sabe a genealogia, não se sabe quem é ele. Falar desse homem é difícil, porque você não tem uma determinação. Quem é ele? Quem são os pais deles? Qual é a sua história? Qual é a sua vida? Quais são as suas características? São bases principais para uma interpretação, para nós podermos chegar a um denominador, porque falar desse homem é difícil, né, pastor? Falar desse homem que está morto, já vi muitos pregadores falar que Eliseu, mesmo depois de morto, ressuscitou um homem. Mas falar de um homem que você não tem a história é difícil, não é empolgante, não é emocionante, não traz lágrimas nos olhos de alguém. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus estava olhando para este homem. Esse homem não apareceu na história simplesmente por aparecer, porque Deus trouxe uma nova chance para este homem. Deus olhou para este homem, e se Deus se importa em olhar para alguém, eu também quero olhar para este alguém. Se Deus se importa em mudar a vida de alguém, eu também quero participar da vida desse alguém. E eu, como pregador, eu como um simples pregador, não poderia deixar a vida desse homem passar em branco. Eu quero trazer à memória a vida desse homem.